Olá, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou corrigir as questões 17 a 21 do módulo 2, continuando aquela nossa sequência que eu havia corrigido antes, continuando então a lista de exercícios para concurso de professores. Então a questão 17 diz o seguinte: um fotógrafo irá realizar uma foto de 5 pessoas sentadas em um banco. Entre essas 5 pessoas está um casal que não deve sentar separado. De quantas formas diferentes o fotógrafo pode organizar as pessoas sentadas neste banco de acordo com essa situação? Então aqui nós temos as opções letra A 12, letra B 24, letra C 48, letra D 60 e letra E 120. Então aqui eu fiz um esquema como se fossem as 4 posições. Primeira posição, segunda, terceira e quarta posição, que seriam os lugares ali onde as pessoas vão sentar. E eu vou fazer então várias permutações entre esses lugares aqui. Só que tem o casal que vai ficar numa dessas posições, mas que vai ficar sempre sentado junto. Então nós vamos ter, além dessas 4 permutações, essas 4 trocas de lugares aqui, nós vamos ter a troca de lugar entre o casal. Pode sentar primeiro o homem e depois a mulher, ou primeiro a mulher e depois o homem. Então tem 2 situações diferentes para cada caso deles. A outra situação que eu poderia ter é aqui, o casal está sentado na primeira posição aqui, e depois os outros aqui no 2, 3 e 4. Então teriam várias alternativas. Então são 4 posições a serem permutadas, já que o casal precisa ficar sentado junto, e mais 2 porque o casal pode trocar de lugar entre si. É esse caso que eu falei antes. Então como é que eu vou resolver isso? 2 fatorial, que vai ser a troca de posições entre o casal, e 4 fatorial, que vai ser os 4 lugares aqui onde as pessoas vão sentar, onde as 5 pessoas vão sentar. Então eu vou ter aqui 2 fatorial é 2 vezes 1, e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. 24 vezes 2, 48. Ou seja, a opção correta aqui é 48. Vai ter 48 formas diferentes que o fotógrafo pode organizar as pessoas sentadas neste banco de acordo com essa situação. Na questão 18, a equipe responsável pelo almoço em uma escola decidiu fazer uma entrevista para avaliar o nível de satisfação dos alunos com a refeição servida. A nota a ser atribuída pelos alunos entrevistados varia de 0 a 5, diretamente proporcional ao grau de satisfação do entrevistado. O gráfico abaixo indica os resultados da referida entrevista. Então a pergunta é correto afirmar que a nota média dada pelos entrevistados é de aproximadamente? Então nós temos o gráfico aqui, os resultados da pesquisa, e aqui nós temos o número de entrevistados. E aqui também a nota atribuída dos alunos entre 0 até 5. Então olhando o gráfico aqui, por exemplo, 5 alunos tiraram 0. 5 alunos tiraram nota 1, 10 alunos tiraram nota 2, 15, 13 e assim por diante. Então, as opções que eu tenho aqui é 2,4, 2,5, 3,6, 3,7 e 4,2. Eu tenho aqui os valores das notas, no caso, e da quantidade de alunos. Eu tenho 2 variáveis aí, Então, como é que eu vou fazer aqui? O número de entrevistados, e vezes a nota que cada um tirou. Então, na primeira aqui, teve 5 entrevistados que tiraram nota 0, 5 vezes 0. Depois, 5 entrevistados que tiraram nota 1, mais 10 entrevistados que tiraram nota 2, mais 15 entrevistados que tiraram nota 3, mais 25 entrevistados que tiraram nota 4 e mais 30 entrevistados que tiraram nota 5. Então aqui embaixo eu vou ter a soma de todas as notas, Então aqui 5, eu vou ter a soma de todos os entrevistados. 5 que tiraram nota 0, 5 que tiraram nota 1, 10 que tiraram nota 2, 15 que tiraram nota 3, 25 que tiraram nota 4 e 30 tiraram nota 5. Então aqui eu vou resolver primeiro a multiplicação, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 10 vezes 2, e depois eu faço a soma. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5,
10 vezes 2, 20, 15 vezes 3, 45, 25 vezes 4, 100 e 30 vezes 5, 150. Então, somando aqui em cima, 0 mais 5 mais 20 mais 45 mais 100 mais 150, deu 320. Dividido 90. Como aqui eu tenho respostas apenas com uma casa depois da vírgula, eu vou arredondar o valor com uma casa mais próximo, né? Então, o mais próximo aqui é 3,55, arredondando para uma casa, que nem está na resposta aqui, né? Eu vou arredondar para 6, ó. Então ficou 3,6, que seria a resposta da letra C. Na questão 19, se João vai e volta a pé de sua casa até o shopping de Novo Hamburgo, ele leva 1 hora e 30 minutos. Se João faz o mesmo percurso de ônibus, então ele leva 30 minutos. Supondo que o tempo de ida é igual ao tempo de volta, para cada uma dessas situações, é correto afirmar que, se João for a pé e voltar de ônibus de sua casa até o shopping de Novo Hamburgo, ele levará, letra A, 30 minutos, letra B, 45 minutos, letra C, 60 minutos, letra D, 75 minutos e letra E, 90 minutos. Então, a pé, ida e volta é 1 hora e 30 minutos. Convertendo isso tudo para minutos, eu tenho que 1 hora é 60 minutos. Meia hora, né, que é a metade de 1 hora, é 30 minutos. O tempo a pé de ida e volta é 1 hora e 30 minutos, que seria igual a 1 hora, 60 minutos, mais o 30 minutos, que seria a meia hora. Então, o total do tempo vai ser de 90 minutos. De ônibus, ida e volta, é 30 minutos. Então, a ida a pé, que é a metade do trajeto, né, desconsiderando a volta, então, vai ser a metade do tempo, já que diz que tanto a ida quanto a volta era o mesmo tempo. Então, 90 dividido por 2 é 45 minutos. Então, a ida a pé vai ter 45 minutos. A volta de ônibus, já que estava dizendo que a ida de ônibus e a volta de ônibus era 30 minutos, a metade disso é 15. Então, a volta ele levou 15 minutos porque ele voltou de ônibus. Então, ele foi a pé 45 minutos e voltou de ônibus 15 minutos. Então, o total do trajeto dele, né, ida a pé e volta de ônibus, né, tanto que eu coloquei que é amarelo que é a ida e laranja a volta, né, seria então 45 mais 15, 60 minutos. Ou seja, opção letra B. Ou seja, opção letra C. Ele levou 60 minutos, tanto contando a ida e a volta, a ida a pé e volta de ônibus. Questão 20. Se o ponto P, 4 e 13, sempre, né, par ordenado aqui, o x é 4 e o y é 13, o ponto máximo da função, y igual menos x ao quadrado mais m vezes x mais n, então a soma entre os valores de m e n é. Então aqui temos que lembrar a equação geral, né, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Então já dá para ver aqui que o a é o que está multiplicando x ao quadrado, é menos 1. O b é o que está multiplicando o x, que é m. E o c é n, que é o número que está sozinho. O ponto aqui, como está dizendo que é um ponto máximo, né, é o ponto do vértice da parábola. Né? A parábola é uma curva assim, né? O ponto máximo então é o vértice. Então o ponto x do vértice é 4 e o y do vértice é 13. Bom, para calcular o x do vértice, eu tenho essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Como nós vimos ali, né, que o b é m, né, e o a é menos 1, nós vamos substituir aqui na equação. Ó, então aqui eu vou ter, primeiro isolando aqui, né, na fórmula, o 2a está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, aqui vai ficar só o menos b. Então aqui eu vou ter 4 vezes 2a, que vai dar 8a, multiplicando tudo por menos 1 para eliminar aqui esse menos, né, eu vou ter b igual menos 8 vezes menos 1. Ó. O menos 1 é o a, é o valor do a, ó. Então, é o que está multiplicando x ao quadrado. Então, menos 8 vezes menos 1 vai dar mais 8, ou seja, aqui eu descobri o b, que na verdade é o m, ó, porque a equação é ax ao quadrado mais bx mais c. Já descobri o b, que é 8 aqui em verde. O a é menos 1, b é m e o c é n. Então agora por aqui eu vou encontrar o y do vértice. Né? O y do vértice vai ser o y, que é igual a menos x ao quadrado
menos 1 aqui, mais mx mais n. No lugar do YV aqui eu vou substituir por 13. Ó. No lugar do x, eu vou substituir por 4, porque o x do vértice é 4. Ó. No lugar do x aqui, 4. No lugar do m que nós encontramos aqui, eu vou substituir por 8. Ó. Então, 13 é igual a menos 4 elevado ao quadrado mais 8 vezes 4 mais n. 13 vai ser igual a menos 16 mais 32. Aqui eu tenho dois números com sinais contrários, vou subtrair e conservar o sinal positivo. Então, 32 menos 16 vai dar 16. 16 eu passo para o outro lado subtraindo, está somando aqui, passa subtraindo para o outro lado, vai ficar 13 menos 16, ou seja, o n é igual a menos 3. Mas a pergunta do exercício é, qual é a soma de m mais n? M mais n é igual a 8 mais o n que eu acabei de encontrar aqui. Ó. O m é 8 e o n é menos 3. Mais ou menos, vou usar a regra dos sinais aqui, vai ficar menos. 8 menos 3, 5. Ou seja, a soma de m mais n é 5. Isso é a opção, então, letra A. Questão 21. Em uma indústria de automóveis trabalham 60 funcionários que, juntos, produzem 300 carros por dia. A empresa deseja aumentar a produção em 15%. Com isso, é necessária a contratação de alguns funcionários. Neste caso, quantos funcionários deverão ser contratados para que a empresa consiga atingir este aumento na produção? Letra A, 5, letra B, 9, letra C, 11 e letra D, 15. A produção é de 30 carros por dia. Eu quero mais 15% dessa produção. Então, 15% de 300. 15% é 15 dividido por 100. Então, aqui eu já posso simplificar. Ó, 300 dividido por 100 vai dar 3. 15% de 300 vai ser 15 vezes 3. Ou seja, 15% de 300 é 45 carros. Então, eu tinha a produção de 300 carros por dia, mais esses 15%, então, mais 45 vai dar 345 carros. São 60 funcionários para produzir esses 300 carros. Para produzir 345x, eu vou ter então uma regra de 3 simples aqui, vou fazer uma multiplicação invertida, 300 vezes x e 60 vezes 345. 300x é igual a 60 vezes 345. 60 vezes 345 vai ser 20.700. O 300 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. 20.700 dividido por 3, o x é igual a 69 funcionários. Ou seja, para produzir 300 carros, precisava de 60 funcionários para produzir 345, considerando esses 15% a mais, vou precisar então de 69 funcionários. Logo, eu tenho 69 menos o que eu tinha já no início, eu tenho que fazer essa diferença para saber quantos funcionários a mais eu vou precisar, e eu vou fazer então 69 menos 60, ou seja, eu vou precisar mais 9 funcionários para fechar os 69, que seria a opção então letra B.